Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Se você tem Bíblia aí ou smartphone, abre em Oséias capítulo 6. Amém? Todo mundo em Oséias 6? Tem certeza? Se não sabe onde que está, dá uma olhada no índice. Oséias é um dos profetas menores, é um livro rapidinho de achar, quer dizer, rapidinho de ler, né? Amém, irmãos? Eu tenho a garrafinha, meu irmãos, antes de a gente ler o versículo, eu queria que você imaginasse duas pessoas, tá? A primeira pessoa que eu queria que você imagine é aquela que a gente chama de uma pessoa sanguínea. Você conhece uma pessoa assim? Aquela pessoa que sempre chama a atenção para si mesma, que todo lugar que ela vai, ela precisa se certificar de que todo mundo está vendo que ela está lá, né? Aquela pessoa que gosta de ser a alma da festa. Ela chega, ela não fala, opa, tudo bom fulano, oh, tudo bom ciclano, ela fala, oi gente, cheguei. Imagina uma pessoa assim, imagina que você tem um amigo assim no escritório, na escola, na universidade, e essa pessoa, ela sempre chama atenção, onde que ela vai, ela é aquela pessoa carente de atenção, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Conhece gente assim? Fala a verdade, de vez em quando dá uma cansada esse tipo de gente, né? Agora imagina uma pessoa assim que ela é impetuosa, intempestiva, ela fala sem pensar, ela deixa todo mundo calado, ela interrompe todo mundo, ela fala pelos cotovelos, ela fala que não deve. Esse tipo de pessoa cansa um pouco. Pensa nessa pessoa. Aí imagine que passou alguns anos, você não viu essa pessoa mais. Não viu essa pessoa mais, e daí passou uns anos, você encontra ela na rua. E aí ela vem caminhando para conversar com você. Eu não sei você, irmãos, mas se uma situação dessa, eu já ia pensar, olha lá o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Lá vem a pessoa querer chamar a atenção. Mas para sua surpresa, ao invés dela ser aquela pessoa intempestiva que fala pelos cotovelos, ela está muito discreta. Ela cumprimenta você está bem, tudo jóia, como é que você está, família? Então é uma pessoa muito mais discreta, muito mais contida. Aí você ouve a conversa dele, ele está falando sobre ter domínio próprio, controlar os seus impulsos, sujeitar-se uns aos outros. Se você visse uma pessoa assim antes e visse ela completamente depois, o que você ia pensar? Aconteceu alguma coisa, né? Imagina a segunda situação. Imagina que você tem um primo. Eu não tenho primo assim, irmãos, mas eu sei que essas pessoas existem. Dá uma raiva dessas pessoas, vai ouvindo. Imagina que você tem um primo que ele é brilhante assim, muito inteligente, super ultra dotado. Já viu esse tipo de pessoa? Aquela pessoa muito inteligente, hiper bem sucedida, dá nos almoços de família, ele se finge de direita para discutir com o pessoal da esquerda e ninguém da esquerda consegue rebater o que ele fala. Ele se finge de esquerda para discutir com o pessoal de direita e todo mundo sai calado. Ninguém consegue debater com ele, o cara é inteligente demais, ele sabe coisa demais, é difícil. E além do mais, o miserável é um gênio e é bem sucedido. O cara mal tem 30 anos, ele passou no concurso público de mais de 20 pau por mês, ele tem uma empresa por fora que é multimilionária, ele tem um apartamento lá em Balneário Camboriú, outro apartamento lá em Maceió, o cara é rico, viaja para fora do Brasil todo ano, ele está bem de vida e além de tudo o cara é um ser honestíssimo. Não tem uma farpa para falar mal dele, o cara não deve um centavo para a Receita Federal. Imagina essa pessoa, arrogante, narcisista, mas muito inteligente, que deixa todo mundo calado. Aí você fica alguns anos sem ver seu primo. Quando ele volta para a família, para algum almoço de família, ele vai conversar com você e você descobre que ele está uma pessoa muito mais mansa. E ele fala assim para você, rapaz, aquele apartamento lá em Balneário Camboriú eu vendi, aquele apartamento lá de Maceió eu vendi também, eu peguei todo aquele dinheiro e investi em missionários, eu pedi a exoneração do meu emprego, vendi minha empresa, doei tudo que eu tinha e agora eu sou missionário na Somália. O que você ia pensar, irmãos? Se você for um bom mineiro como eu, a primeira coisa que você vai falar é, uai, alguma coisa aconteceu, né? O
que aconteceu com esse povo? Aconteceu com a primeira pessoa, que era uma pessoa tão intempestiva, tão sanguínea, e se tornou uma pessoa mansa. O que mudou numa pessoa que era tão arrogante, tão cheia de si, tão bem sucedida, para simplesmente abrir mão de tudo? Irmãos, essas duas pessoas, a primeira, ela prefigura Pedro. Pedro era uma pessoa sanguínea, que falava pelos cotovelos, que queria chamar atenção o tempo todo. E depois, se você vê a primeira carta de Pedro, ele fala: sujeitai-vos uns aos outros, cultivar a virtude, o domínio próprio. A segunda pessoa, ela figura Paulo. Paulo, irmãos, eu não vou ter tempo de falar como era o processo de escolha de discípulos para os rabinos. Mas o rabino, ele escolhia um discípulo só. E Paulo era discípulo de uma sumidade acadêmica do primeiro século. O nome do cara era Gamaliel. Então Paulo era muito inteligente. E ele era muito correto segundo o pensamento da religião dele. Ele era muito bem sucedido. Passa um tempo, você vai ler nas cartas de Paulo, ele dizendo que tudo que ele tinha, que era prestígio, que era reconhecimento, ele considerava como refúgio. Cocô, irmãos. É a palavra que está no grego. O que fez Pedro e Paulo mudarem tanto, irmãos? O que fizeram tantos cristãos ao longo da história serem pessoas tão transformadas, a ponto de, por exemplo, Paulo perder a cabeça por amor ao Evangelho, e Pedro, no fim da sua vida, pedir para ser crucificado de ponta cabeça porque ele não era digno de morrer como seu Senhor? Você seria crucificado de ponta cabeça por amor ao Evangelho? Não precisa me responder, não. Quantos cristãos entregaram a sua vida em coliseus? Quantos cristãos hoje na Nigéria estão sendo assassinados, ele e a família inteira, e sendo jogado numa vala, hoje? Você entregaria a sua vida, a vida da sua família por amor ao Evangelho? Responda para si mesmo. Por que há cristãos assim, que entregam sua vida pelo Evangelho, entregam tudo o que tem uma transformação completa de vida, e existem aquele frio, aquele cristão gélido, aquele cristão que só vai para a igreja por uma questão religiosa? Qual que é a diferença desse povo que entrega a vida por Jesus Cristo, e vamos dizer, nós, que somos pessoas tão apáticas, tão frias, e que muitas vezes a maior renúncia que a gente consegue fazer numa semana é vir 2 horas na igreja? Por que é que aquele povo entregava toda a sua vida, e tantos cristãos hoje na China, na Índia, na Nigéria entregam suas vidas, e muita gente no Brasil continua fria? Porque aconteceu uma coisa. Olha aí em Oséias, nós vamos ler só o versículo 3. Eu estou com a Bíblia judaica, então ela tem uma tradução um pouco diferente. Escuta só. Que nós conheçamos e que nos esforcemos para conhecer Adonai. Dependendo da versão que você tiver aí, vai estar: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como os nossos pastores, irmãos, eu não sei ler grego. Perdão, eu não sei ler hebraico, ao contrário dos nossos pastores. Mas eu sei ler quem sabe ler hebraico. Essa palavra conhecer, ela é iada, que significa conhecer alguém. Mas não é só conhecer de bater papo: você está bom, como é que você está? Conhecer na sua intimidade, de maneira profunda e relacional. Essa é a ideia do conhecer nesse versículo. Agora olha que interessante. A palavra que se traduz como prosseguir, e aqui na minha Bíblia está esforçar-se, é uma palavra que significa caçar. O que esse versículo está falando é que nós temos que caçar, conhecer a Deus. Significa correr atrás, perseguir com toda a nossa força, com toda a nossa energia, com todo o nosso esforço, com todo o nosso tempo. Pessoas como Pedro, Paulo e diversos cristãos que entregaram sua vida por amor ao Evangelho conheceram a Deus. E a vida deles foi transformada. Eles não conseguiam ser aquele frio mais,
aquela pessoa sem empatia, aquela pessoa apática dentro de uma igreja, aquela pessoa de banco, não conseguia mais, porque eles conheceram a Deus. Talvez você pense assim, conhecer a Deus, nossa, mas eu já ouvi tanto disso, afinal de contas nós estamos numa igreja cristã, né? E a gente ouve tanto essas frases, esses jargões gospel, conhecer a Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus, que muitas vezes isso para de fazer um pouco de sentido para nós. O que significa conhecer a Deus, irmãos? Deixa eu dar alguns exemplos para você. O primeiro deles é a respeito de Jesus Cristo. No primeiro século, quando os discípulos chegaram para Cristo e falaram assim, Jesus, ensina-nos a orar. Jesus Cristo virou para eles e falou, Pai nosso que estais no céu. A gente lê isso e fala, que bobagem, eu ouço essa oração todo dia. Só que é preciso entender, irmãos, que no primeiro século, não se chamavam os deuses de pai. Os egípcios não chamavam pai Osíris, pai Júpiter para os romanos, pai Apolo para os gregos. Eles não chamavam os deuses de pai. Quando Jesus Cristo fala, Pai nosso que estás no céu, para um judeu isso era algo completamente para explodir a cabeça dele. Como assim, Pai nosso? Está falando que eu posso ter um relacionamento com Deus como se Ele fosse o meu pai? Ah, mas meu pai, eu deixo o chinelo na porta e vou lá no escritório dar um abraço nele. Eu posso sentar com ele no almoço. Eu posso conversar com ele caminhando. Como assim você fala que eu posso ter um relacionamento com Deus, conhecer a Deus a ponto de ter um relacionamento com Ele, próximo ao que eu tenho com meu pai? Era isso que Jesus Cristo estava dizendo. Conhecer a Deus intimamente como o seu pai. O segundo ponto que precisa ser considerado, irmãos, é que muita gente acredita, tem a visão de Deus da seguinte maneira. Pensa no menino arteiro da escola. Você vira para o menino arteiro e fala assim, ô menino, Joãozinho, né? Toda vez que é piada de menino arteiro é o Joãozinho. Então vamos lá, a gente vai pegar o Joãozinho da escola. A gente vira, Joãozinho, você pode conhecer o diretor da sua escola. O que o Joãozinho vai falar? Deus me livre, né, irmãos? O Joãozinho pensa, eu vou conhecer o diretor da minha escola, eu vou ser próximo, ele é o cara que dá advertência, fica sentando o dedo na cara de todo mundo, é um estraga-prazeres, vive dando bronca, expulsa as pessoas, entra na sala. Irmãos, muitas pessoas têm uma perspectiva de Deus exatamente como essa. Um Deus que é um Deus apenas, exclusivamente punitivo. Um estraga-prazeres, aquele cara chato, que ele cria o prazer para depois proibir. Se você tem curiosidade, essa é exatamente o pensamento da doutrina satanista, viu, irmãos? E se você assiste muitos filmes de Hollywood, uma vez que você estuda a doutrina satanista, você vê que tem muito filme de Hollywood que é puramente a fé satanista, de que um Deus, ele é criador dos céus e da terra. O satanismo não nega a existência de Deus, ele só fala que Deus é um lunático narcisista. Tem um filme da Disney que eles lançaram para comemorar 100 anos, chama Wish. Se você assistir esse filme, é exatamente o pensamento dos satanistas. Um Deus lunático, narcisista, que faz todo mundo sofrer, e uma estrelinha que caiu do céu para cumprir os desejos das pessoas que habitam na terra. Eu conheço essa história. Conhecer a Deus, irmãos, implica entender que Ele é um Pai de amor. E não que Ele é esse diretor, essa pessoa que está sempre punindo as pessoas e estragando prazeres. Isso é conhecer a Deus. Em primeiro lugar, a gente precisa saber, irmãos, que conhecer a Deus é ter um relacionamento com Ele como do nosso Pai. E que Ele não é esse Deus punitivo. O terceiro motivo é, para que eu vou querer conhecer a Deus? Irmãos, quando nós conhecemos a Deus, a nossa vida muda. A nossa perspectiva de vida muda. Nós deixamos de ser aquelas pessoas egocentradas, ególatras, egocratas,
né? O governo do eu faço o que eu quero. O que eu estou afim de fazer agora? Agora eu estou afim de fumar um baseado. Agora eu estou afim de assistir um vídeo pornô. Agora eu estou afim de encher a cara com meus amigos. A gente deixa de ser escravo dos prazeres pecaminosos da carne e a gente passa a ter uma perspectiva de vida completamente diferente, porque Deus ele nos ensina que nós nascemos com um propósito. Aquele que conhece a Deus, ele entende que ele nasceu com um propósito. Ele tem a ideia de eternidade, ele entende que existe a eternidade, e eu vou te falar uma coisa que se você não entendeu até agora, mesmo dentro de uma igreja evangélica, você é eterno. O seu corpo vai morrer, vai acontecer alguma coisa com ele, mas você não. Agora, onde você vai passar a sua eternidade, aí é o X da questão. Quem conhece a Deus, ele não é uma pessoa que vive de lamúrias, porque é uma pessoa que entende que ele nasceu por um propósito. Ele tem a ideia e ciência da eternidade. E ele sabe o quanto a vida é mais leve, quando aqueles pecados que tanto nos agradam à carne, a gente abre mão deles, a gente descobre que na verdade eram fardos que arrastavam a nossa vida. Então tem gente que conhece a Deus e que não tem nada, mas é a pessoa mais feliz que você já viu na vida. Uma pessoa que conhece a Deus é uma pessoa leve, é uma pessoa que tem senso de propósito e consciência de eternidade. Amém? Olha, rapaz, que bênção, eu quero isso para a minha vida. Como conhecer a Deus? Bom, irmãos, em primeiro lugar, você conhece a Deus no seu secreto, através de uma vida diária de oração, meditação da palavra, claro, irmãos, comunhão com a igreja. Isso é muito importante. Nossa vida, ela tem que estar no altar de Deus diariamente, assim nós conhecemos a Deus. Amém? Mas existe um segundo ponto, irmãos, que Deus me dê graça para que eu possa falar rápido, que é o seguinte: irmãos, não existe nada nessa vida que nos faz conhecer mais a Deus do que as nossas experiências com Ele. À medida com que nós temos uma vida no secreto, uma vida diária de intimidade com Deus, a gente vai ter experiências com Deus. Jesus Cristo, ele contou uma parábola lá no Novo Testamento, né? Que ele fala de duas casas. Uma sobre a rocha e outra sobre a areia. Acontece que o início e o fim das duas histórias são diferentes. O início elas foram construídas em lugares diferentes. Só que a metade da história chegou a tempestade. A tempestade ela não chegou só para a casa que estava na rocha. Ela não chegou só para a casa que estava na areia, ela chegou para as duas. Não interessa se você está firme, não está firme, está bem, não está bem, está feliz, está descontente. Um dia a tempestade vai bater na sua porta. A tempestade vai bater na sua porta, e é aí que aqueles que estão firmes vivem a sua experiência com Deus. Eu vou contar um testemunho meu, irmãos. Eu estava até conversando com a minha irmã e com o meu cunhado ontem, que eu confesso que eu não sou muito fã de dar testemunho em sermão, porque pode dar a entender que eu estou querendo chamar atenção para mim, irmãos, mas eu peguei um testemunho assim que eu acho que ilustra bem, e que não vai me expor demais, e que talvez vai edificar vidas aqui, tá, irmãos? Então, senta que lá vem a história. Irmãos, eu nasci lá no sul de Minas, sou filho do Hélito e da Sandra, que estão sentados ali. Eu nasci lá do sul de Minas, e quando eu tinha 11 anos, o meu pai começou a me levar para trabalhar na roça. Eu não sei se irmãos, eu com 11 e o Guilherme, meu irmão, com 16. E aí, irmãos, eu não sei se você conhece trabalho de roça, mas trabalho de roça é rastelar, né? Carpir. Como era uma piscicultura, tinha uma coisa, eu não sei se os irmãos já viram isso, quando tem um tanque de peixe, e a gente tem que passar um arrastão, que é tipo uma rede, aí tem uma corrente embaixo que a gente segura assim, uma corda em cima, e a gente vai passando um de cá, outro de lá do tanque, vai passando assim, ó,
para poder pegar os peixes. Os irmãos já viram isso? É claro, né? O pessoal aqui de Paraíso, minha família, já viu isso demais. E aí a gente vai passando, irmãos, e aí na hora que a gente chega no final do tanque, a gente pega de novo a corrente de baixo e vai colhendo até pegar os peixinhos, coloca dentro de um balde. Aí esse balde cheio de peixinho a gente leva para um laboratório, coloca dentro de um tanque assim, de mais ou menos 1 por 1, em uns 40 centímetros de profundidade, escolhe os maiores alevinos, embala e despacha. Eu acho que isso é o que a gente mais fez, sabe? Pega peixe, embala peixe, envia peixe. Pega peixe, embala peixe, envia peixe, sabe? Com 11 anos eu comecei a viver essa vida, sabe, irmãos? De roça, carregar moeirão, fazer cerca, carregar manilha, que é aqueles canos de, sei lá, barro, cerâmica, para poder fazer encanamento. 11 anos eu comecei a fazer isso. E eu estudava, irmãos, numa escola, que era uma escola pública de bairro, dessas de periferia, assim, sabe? E era uma escola muito ruim. Eu não tinha tanta noção do quão ruim ela era, sabe? Quando eu estava no ensino médio, eu orei e falei, Senhor Deus, eu quero uma direção, Deus, para fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida, o curso que o Senhor tem para a minha vida, onde o Senhor tem para mim. E aí, longa história, mas no meu coração, o Senhor colocou para fazer relações internacionais lá na Universidade de Brasília. Só que quando eu formei, irmãos, no 3º ano do colegial, se você perguntasse assim para mim, o que foi a Guerra Fria? Irmãos, eu não fazia a menor ideia. Qual que é a fórmula da força? É massa vezes aceleração, né, irmãos? Eu não sabia. Sabe, se você colocar ácido e base numa reação química, o que vai sair? Pois é, sal e água, olha os químicos falando, irmãos. Eu não sabia. E assim, talvez você pense, nossa, eu não sei nada disso. Tudo bem, irmãos, mas para vestibular isso é muito básico. Eu não sabia nem o básico, irmãos. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o vestibular, se tivesse em aramaico, eu teria entendido mesmo tanto. Eu não sabia nada, irmãos. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Outra coisa que eu não sabia é que o curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília era o mais difícil do Brasil. Eu não sabia disso. Era mais difícil na época, eu não sei hoje, era mais difícil que o da USP em São Paulo. E era o 3º mais concorrido da UNB. Perdendo para Medicina, Direito e 3º Relações Internacionais. E eu falei, meu Deus do céu, eu formei numa escola pública, ruim, não sei de nada. O que eu vou fazer, Deus? E aí, minha falecida avó Ana, ela se ofereceu para pagar para mim 1 ano de cursinho, irmãos. Eu falei, Deus, glória a Deus, vou estudar, Deus, preciso passar nesse troço, Deus, em nome de Jesus, Deus. Então, no ano seguinte, eu comecei a fazer cursinho, eu estudava. E naquela época, eu já tocava bateria na igreja. Eu estudava. Era o dia inteiro estudando, e aí, em vez de ir para a roça, eu atendia os clientes do meu pai no telefone. Então, era ajudando meu pai, tocando bateria na igreja e estudando em casa, o dia inteiro. E eu era professor de bateria também, né? Era como eu conseguia arrumar grana. Eu tinha uns aluninhos de bateria, não pagava muito, mas tinha uma graninha. E foi assim a minha vida, o ano todo, estudando. E foi um choque para mim, irmãos, descobrir o quanto eu não sabia. Irmãos, eu não sabia nada. À medida que eu estudava, eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Bom, acabou o ano e eu fui fazer o vestibular novamente. E aí, naquele ano, irmãos, eu tinha feito 18 anos. E eu pedi assim, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me libera do exército, Deus, e me faz passar no vestibular, em nome de Jesus. Aí, irmãos, Deus fez o inverso, irmãos. Eu não passei no vestibular, na verdade passei longe, e o exército falou, não, você vai servir sim. Oh, Jesus! Tá lá eu, ano seguinte, irmãos, servi no exército, camuflado, verde oliva, e eu descobri, e aí, como eu tinha feito 1 ano de cursinho, irmãos, eu fiquei muito sem graça de falar para minha avó, não passei vestibular não, sabe? Só que a minha avó falou, não, meu filho, tudo bem, eu pago para você o cursinho à noite, que era mais barato, menos aulas, mas aí eu consegui fazer o cursinho à noite, servir o exército, estudar para o vestibular, era professor de bateria, e deixa eu te contar outra coisa. Na minha igreja, naquele ano, a pastora da minha igreja chamava pastora Ana, ela me pediu para eu ser líder de louvor. Ela falou, filho, você assume a liderança do louvor? Eu falei, claro, assumo. Éramos em 11 músicos, irmãos. Assumi a liderança do louvor. Aí, Deus tinha falado o seguinte para a minha pastora, eu vou passar uma peneira no altar. Deus falou isso com ela, só que ela não falou isso para mim, irmãos.
Aí, vai vendo, nós éramos 11 músicos na igreja, lá no Jardim Planalto, em Paraíso. Nós éramos 11 músicos. Eu assumi a liderança. 2 semanas depois, nós éramos 3. 8 pessoas foram embora. Deu treta, brigaram, não deu certo, não gostou. Aí 8 pessoas foram embora, irmãos. Irmãos, sobrou eu, que era baterista, uma tecladista, ela não corre o risco dela ver isso não. Ruim, irmãos. Ruim, irmãos. A pessoa não acertava uma nota. Não acertava um tempo. Ela não conseguia fazer um compasso certo, irmãos. Sobrou eu, ela e a ministra de louvor. E eu lembro que um culto de segunda-feira, culto de oração, hein? Tocou, a ministra não foi que ela estava trabalhando, fazendo hora extra. Aí ficou eu e a tecladista ruim. Irmãos, eu era professor de bateria desde os meus 13 anos, sabe? Eu toco bateria desde os 6. Então eu já tocava há muito tempo. Aí a mulher não acertava uma nota. Bom, vá ouvindo, irmãos. Aí, eu lembro no culto de segunda-feira, que tocou eu e a tecladista, ruim. E aí, no louvor, irmãos, eu estava pensando, gente, que tristeza, sabe? Nossa, olha, tanto que está ruim essa música, tanto que está ruim esse louvor, pelo amor de Deus. Aí, a gente começou a tocar aquela música, eu navegarei, sabe? Irmãos, eu nunca tinha visto isso na minha vida, escuta só. Tocando e a tecladista errando absolutamente tudo, aí como não tinha ninguém para cantar, cantamos eu e ela, e além de ser ruim de tempo e ruim de melodia, também era ruim de cantar, desafinadíssima, mas à medida com que a gente ia cantando essa música, irmãos, eu nunca vi isso na minha vida, o Espírito de Deus encheu a igreja, irmãos, e o pessoal começou a louvar, e a cantar, e a orar em línguas, e cair na unção, e eu tocando bateria assim, ó. O que está acontecendo? E gente dando triplo mortal carpado, e aleluia, e glória a Deus, e cai na unção, e gente fica possessa, e gente curada, e gente rodando, e a cadeira virando. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Gente, eu nunca vi uma manifestação da presença de Deus desse jeito antes. Era eu e a tecladista. Depois disso, eu nunca mais chamei ela de ruim. Só hoje. Vai vendo, irmãos, eu servi o exército, eu era líder de louvor, eu era professor de bateria, a minha vida era igreja, exército, cursinho, igreja, exército e cursinho, eu ainda ajudava meu pai, era tenso, irmãos, mas eu fui orando e fui estudando, falei, Senhor, em nome de Jesus, me dê graça, e eu lembro que no exército, eu poderia ser guarda noturno ou permanência da manhã. O permanência da manhã, ele fica pela manhã ou pela tarde, e ele fica toda semana de guarda. Só que eu descobri que o permanência da manhã podia estudar. E o guarda noturno era uma vez a cada 2 ou 3 semanas, só que eles não podiam estudar. Então eu falei, sargento, eu estou estudando para o vestibular, eu posso ficar no permanência de manhã para eu poder estudar? Eu lembro, irmãos, quando eu tirava a guarda, era o porrete de um lado e o livro de matemática do outro, eu lá fazendo conta, assim, com o porrete do meu lado. Irmãos, eu estudei, fiz vestibular no meio do ano, irmãos, meu 3º vestibular. E aí, irmãos, passei na frente, assim, dei um tchau para o UNB, você tá bom? Passei longe, irmão, nossa, não passei de jeito nenhum, fiquei frustrado, falei, gente, o tanto que eu estou estudando, meu Deus do céu, minha avó já pagou 1 ano e meio de cursinho para mim, gente, eu já tinha 18 para 19 anos, gente, pelo amor de Deus, eu preciso arrumar uma coisa na minha vida, algum rumo na minha vida, eu estou orando, estou pedindo a Deus, estou clamando a Deus, e eu não passo nesse bendito vestibular, mas não é possível, Deus. Mas aí eu decidi o seguinte, ó, quer saber, eu não tenho condições de pedir para minha avó pagar cursinho, meus pais não têm condição, então eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar por conta, eu vou estudar sozinho. Então eu comecei a me organizar, irmãos, eu lembro que eu tinha um material do cursinho, e o material do cursinho era dividido em aula, sabe? Física, aula 1, 2, 3, 4, 5, química, aula 1, 2, 3, 4, 5, aí eu fazia o seguinte, toda vez que eu planejava estudar aquela aula, eu fazia um menos, aí toda vez que eu terminava de estudar aquela aula, eu fazia um mais, aí eu não passava no vestibular, eu apagava tudo, aí eu ia estudar aquela aula, eu colocava um menos, terminava de estudar, colocava um mais, não passava no vestibular, apagava tudo, várias vezes, eu estudei e o ano foi passando, irmãos, exército, formei no exército, continuei líder de louvor, continuei dando aula de bateria, acabou o ano, aí eu falei, agora eu vou fazer esse vestibular, eu vou passar em nome de Jesus, tecalaichovas não glória. Vim aqui para Uberlândia, porque lá no sul de Minas não tem esse vestibular,
Fiz a prova do vestibular, irmãos, e eu não passei, irmãos. Mas eu não passei por pouco, sabe, irmãos? Eu falei, Deus, ó Senhor, tem alguém aí? Me ajuda, Deus, porque eu sabia, vestibular, irmãos, ele tem várias chamadas à medida com que as pessoas vão desistindo, né? E eu falei, Senhor Deus, ficou tão perto. Senhor Deus, se for do teu agrado, o Senhor vai fazer esse povo desistir, eu vou entrar, nem que seja na 59ª chamada. E aí eu fiquei acompanhando a segunda chamada, a terceira chamada, só que relações internacionais no UNB, irmãos, quem passa não desiste, não teve nem segunda chamada. E eu falei, Senhor Deus, eu estou muito cansado, eu já não sou adolescente mais, eu preciso dar um rumo na minha vida. Se o Senhor não vai me fazer passar nesse vestibular, me fala que eu arrumo um emprego aqui no sul de Minas e toca a minha vida, né? O que eu faço? Aí eu esperei até a terceira chamada, irmãos, que caiu numa sexta-feira. E eu vi que eu não passei na terceira chamada. E eu fiz essa oração, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo esse final de semana para saber o que eu vou fazer na segunda-feira. Continuo estudando? Arrumo outra coisa na minha vida? O que eu faço, Deus? Irmão, sexta-feira, eu falei, Deus, fala comigo. Deus não falou nada na sexta-feira. Chegou sábado, Deus não falou nada comigo no sábado, irmãos. Chegou no domingo, no culto, Deus não falou absolutamente nada comigo, irmãos. E aí eu fiquei triste, eu falei, poxa Deus, acho que as pessoas têm razão, o Senhor deu corda no relógio, saiu, deixou a gente, abandonou a gente, o Senhor não está nem aí mesmo, eu estou aqui orando, pedindo a Deus, Deus, eu podia estar na farra, no freio, fazendo tudo que todo mundo faz, a minha vida é estudar, ir para a igreja, estudar, ir para a igreja, estudar, ir para a igreja. Ah não, Deus, pelo amor de Deus, o Senhor não fala mesmo, eu fiquei muito triste, irmãos, fiquei muito triste. E aí eu fui no culto de segunda-feira que tinha na igreja. Eu não sei se vocês já foram naquelas igrejas pequenas, quando não tem louvor, geralmente tem um radinho atrás. Aí tem alguém que fica pondo, né, antigamente a gente colocava o CD, né? A pastora ministrava, irmãos, nós vamos cantar tal corinho. Aí eu ia lá, punha o CD. Aí a gente cantava, aí terminava, eu trocava o CD, né? Era desse jeito. E aquele dia era eu quem estava trocando as músicas no radinho aqui assim atrás. E eu triste, falando, poxa Deus, o Senhor nem para falar comigo, eu estou te perguntando o que eu faço na vida, se eu sigo, se eu estudo, se eu continuo, se eu não continuo. E o Senhor não fala comigo, triste, decepcionado. Aí, irmãos, a pastora da minha igreja, ela chamava pastora Ana. Ela era uma pessoa desse tamanho, assim, irmão, um hobbit. A espessura do corpo dela era mais ou menos dessa grossura, assim. Ela era fininha, baixinha, mas como aquela mulher tinha presença de Deus, irmãos. Ela estava terminando o culto de segunda-feira. Ela estava, amém, irmãos, vamos terminar o culto, glória a Deus, aleluia, irmãos, obrigado, Senhor, tecalatiovas, dão glórias, e terminando o culto, e eu no radinho aqui, né, tocando louvor de fundo, pensando, ai meu Deus do céu, chateado, triste. Irmãos, do nada essa mulher, ela estava assim, aleluia, irmãos, glória a Deus, de repente ela vira para mim, e ela fala a seguinte frase, ela muda até o tom para um tom mais sério, irmãos, você disse que eu não falei com você, pois agora sou eu falando. Irmãos, eu não tinha falado nada com a pastora não, e Deus já chegou com os dois pés na porta, né, irmãos? Você disse que eu não falei com você, pois agora sou eu que estou falando. Não é o meu tempo, não é o meu tempo, eu nunca estive tão próximo de você antes, mas não é o meu tempo. Aí eu falei, bom, se Deus falou isso, quer dizer que eu vou ter que apagar tudo de novo e voltar a estudar, né? Vamos lá, né? E eu já sem graça, assim, gente, eu estava começando a entrar no 3º ano para estudar para o vestibular. E estudando, e aí deu 45 dias antes do 5º vestibular que eu ia fazer, um tio meu de Brasília me chamou, falou, Augusto, vem para cá, porque eu te ponho numa sala aqui de 3º ano, e você vai estudar a matéria que o pessoal estuda para a UNB. E eu fui, né, irmãos? Falei, bom, é a oportunidade da minha vida, vou lá. E eu fiquei numa sala de turma de ensino médio, de 3º ano. Irmãos, quando eu fui para lá, irmãos, foi um dos maiores choques que eu tive na minha vida. Eu não sei como é que é a sua vida, sabe, irmãos, mas eu contei mais ou menos como é que é a minha. Eu cresci na roça, eu cresci, né, carpindo mato, pegando peixe. E aí, quando eu fui para Brasília, eu entrei no ensino médio lá, eu finalmente entendi por que era tão difícil eu concorrer com outras pessoas para o mesmo vestibular. Eu ouvia pessoas falando de, eu estava lá no Canadá, mas não achei tão legal, não. Outra pessoa, eu cansei de ir para os Estados Unidos. Irmãos, eu ouvi a seguinte frase, escuta só. Não, eu já falei para o meu pai
que a próxima vez que ele for para Paris, ele não precisa me levar mais não. Eu cansei de Paris. Não quero ir mais para Paris, não. Chega, cansei. Irmãos, eu ouvi essa frase. Eu pensando, hein? Porque, irmãos, o lugar mais longe que eu tinha na minha vida era Brasília, onde eu morava nesse momento, e 95% das pessoas que eu conhecia, nem mesmo condições de viajar tão longe elas tinham. E eu falei, gente, como é possível a diferença da desigualdade que existe no Brasil? Só que eu estudei com esse povo, estudei 45 dias, falei, Deus, agora vai, o Senhor veio à porta na minha vida, e eu fui fazer meu 5º vestibular, irmãos. E aí, irmãos, eu não passei, irmãos. Eu fiquei assim, gente, não, aí eu desisti. Eu falei, olha, Deus, eu estou velho demais, vou arrumar um emprego, não quero saber disso mais não, chega, Deus, vou dar um jeito na minha vida lá no sul de Minas mesmo. Só que aí, eu não passei por, tipo, um ponto, sabe? Eu não passei por um ponto. E aí um cursinho de Brasília descobriu. E eu falei para vocês que Relações Internacionais era o 3º mais concorrido da UNB. Então, se alguém do cursinho passasse no curso de Relações Internacionais, ia ficar bom para eles. Você viu? O nosso cursinho teve um cara que passou em Relações Internacionais. Então, eles me chamaram. Falaram, vem aqui para Brasília, a gente vai dar para você o cursinho de graça, você tem que pagar só o material. E eu lembro até que eu falei para minha mãe, não, mãe, quero não, chega, cansei, estou velho, não quero saber disso não, vou tocar minha vida. Aí minha mãe já começou a orar em língua, canta lá, sabe? Naquele desespero, meu Deus do céu, esse menino precisa ir para Brasília, ele não passou por um ponto só. Aí eu vi o desespero da minha mãe e falei, não, eu vou sim, mas vai ser a última vez na minha vida que eu vou fazer esse negócio. Irmãos, eu fiquei lá 6 meses e foi uma época difícil. Eu morava 2 horas de distância do cursinho, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu lembro que eu acordava 20 para as 3 todo dia. Eu estudava, eu dormia 5 horas por noite. Foi um período difícil. Mas chegou o fim do ano, eu resolvi fazer o revestibular da UFO, que eu pensei, bom, dizem que a UFO é mais fácil, né? E fiz o da UNB, foram os meus 6º e 7º vestibulares da vida, irmãos. E eu já cansado. Aí, irmãos, o resultado da UFO ia sair antes. Saiu o resultado da UFO e eu não passei, irmãos. Eu falei, gente, não é possível, eu estou bichado. Né? Eu confesso, eu zerei a prova de português, aí depois me informaram, não, é porque você eu não sei se é assim ainda, segunda fase dissertativa da UFO, que não é que você tem que responder a questão, tem uma receitinha de bolo que você tem que seguir, porque senão você zera a prova. E eu nunca tinha ouvido falar, nunca estudei para UFO, fiz, achei que estava certo e não passei. Escuta essa, irmãos. E aí o vestibular da UNB, o resultado ia sair dia 15 de fevereiro. Só que, coincidentemente, também no dia 15 de fevereiro ia sair a segunda chamada da UFO. E aí a segunda chamada da UFO ia sair às 3 da tarde e da UNB ia sair às 5 da tarde. Aí eu estava esperando a segunda chamada da UFO, já sem expectativa nenhuma, e quando eu abri a página, né, daquelas pessoas que tinham passado em segunda chamada, eles não colocavam o nome, eles colocavam só o documento de identificação. Aí eu estava procurando meu RG, eu falei, não passei não, né? Aí me deu um start assim, não, pera lá, eu não dei meu RG, eu dei meu CPF. Aí na hora que eu fui procurar meu CPF, irmãos, eu era o 1º lugar da lista. Eu falei, nossa! Aí eu liguei para minha mãe, que ela estava lá, mãe, passei na UFO, mãe! Pecalaitosão, glória! Amém, era 3 horas da tarde. Aí 5 da tarde saía o resultado da UNB no mesmo dia. Aí eu fui lá e coloquei, Augusto Carvalho Estica, aquele medo de apertar Enter e não aparecer meu nome, irmãos. Aí na hora que aperto Enter, passei no UNB, irmãos. Foi tipo, we are the champions, sabe? Nossa, eu fiquei assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Agora que tudo isso passou, que eu olho para trás, eu vejo o quanto Deus levantou pessoas para me motivar quando eu havia desistido. Eu vejo o quanto Deus proveu, irmãos. Eu lembro que quando eu não estava fazendo cursinho, eu estava estudando sozinho, irmãos, isso que eu vou contar para você não aconteceu nenhuma, nem 2, nem 10 vezes. Deve ter acontecido umas 200. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, eu não tinha dinheiro para pagar professor, e às vezes eu ia fazer uma questão e eu não sabia. Irmãos, eu juro que é isso que eu estou falando. Eu ajoelhava e falava, Deus, eu estou fazendo uma questão aqui, eu não sei como resolver, Deus. Eu não tenho dinheiro para pagar cursinho, eu não tenho dinheiro para pagar professor. Me ajuda. E aí eu sentava, irmãos, isso aconteceu umas 200 vezes.
eu consegui resolver a questão na hora. Aí eu escrevi assim do lado da questão, essa aqui foi Deus quem resolveu. Quantas vezes, irmãos, o Senhor me ajudou em situações como essa? Eu cresci na igreja, eu conhecia um Deus de louvor, de Bíblia, de pastor, mas eu passei a conhecer um Deus que, por mais grande eu sou, altíssimo, todo-poderoso que Ele fosse, Ele se preocupava comigo conseguir resolver uma questão de física. Quantas pessoas estão na sua vida motivando você para que você não desista hoje? Quantas vezes você tem clamado a Deus? Hoje foi o tema do começo do dia com Deus. Quantas vezes você tem clamado a Deus, Senhor, 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 e parece que as coisas não acontecem, e o que Deus está querendo é desenvolver em você a paciência, e que você passe a conhecê-lo. Irmão, Deus conhece a sua oração, Ele conhece o seu sonho, Ele conhece o que você tem apresentado diante dEle. Deixa eu te falar uma coisa, esse aqui foi um exemplo que eu dei para você ver, irmãos, é algo que aconteceu na minha vida, mas que pode acontecer na sua. Porque se Deus falou para você, você pode ter plena convicção, não precisa ter a menor sombra de dúvidas, você pode saber, vai acontecer. Toma posse. E Deus levanta pessoas para te motivar, irmãos. Assim como eu nessa situação, claro que você pode viver numa situação muito mais tensa do que passar no vestibular. Mas Deus, Ele envia pessoas falando, não desista, não abaixa a sua cabeça. E às vezes você vê alguém falando para você, olha, não desista, continue em oração. E você pensa, não, a pessoa está falando isso só para ser gentil e educada comigo. Mas não, é Deus falando para você, não desista, esse é o plano que eu tenho para a sua vida. Toma posse, irmãos. Irmãos, a palavra do domingo passado à noite, que o Guilherme, cadê o Guilherme? Que ele pregou aqui, foi, Deus não está atrasado. O que Ele quer, irmãos, é que você tenha experiência com Ele, a ponto de você conhecê-lo como o Pai que Ele é. Esse é o nosso Deus. Levanta a cabeça, não desista, insista, persista, tenha paciência, ore, clame, chore no altar de Deus, peça ajuda, Ele vai prover, mas não olhe para trás. Seja aquele que põe a mão no arado e permanece, irmãos. Deus quer que nós o conheçamos em nossas experiências pessoais com Ele. Porque esse tipo de testemunho, irmãos, eles são base que solidifica a nossa fé para situações ainda mais difíceis. Eu passei por situações muito mais difíceis que essa, mas eu sempre lembrava, o meu Deus é fiel, Ele não vai me largar no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Deus quer que nós o conheçamos, irmãos. Deus quer que nós o conheçamos. Eu disse para você que para conhecer a Deus nós temos que persegui-lo, caçá-lo com toda a nossa energia, toda a nossa força, tudo que nós temos. E talvez você pense assim, é bonito falar isso. Só que deixa eu falar uma coisa. Eu não quero ser como Pedro e Paulo. Pedro e Paulo tomava café, era Jesus, almoçava, era Jesus, saía de casa, era Jesus, jantava, era Jesus, dormia, era Jesus. Eu gosto de fazer outras coisas na minha vida. Talvez você esteja pensando, eu gosto de assistir futebol, eu gosto de cozinhar com a minha família, eu gosto de sair com os meus amigos, eu gosto de ir no restaurante, eu gosto de fazer outras coisas. Irmãos, eu venho dizer para você que isso não é, nunca, jamais será pecado, viu, irmãos? Você ter outras coisas na sua vida. Dizer que nós temos que caçar, perseguir para conhecer a Deus, não significa que a gente vai ser que nem aquele bando de ermitão que vai para a caverna e fica o dia inteiro, Pai nosso que estás no céu, santificado, Pai nosso que estás no céu. Não é isso não, irmãos. Existe uma diferença muito grande entre o que é parte da nossa vida e o que é o todo da nossa vida. Deixa eu dar um exemplo para você. Tem gente que gosta muito de futebol, né? Flamenguista, tem muito flamenguista, né? Está amarrado. Brincadeira, irmãos. É porque é a torcida maior do Brasil, eu tenho que falar. Bom, imagina o seguinte. Tem muita gente que é flamenguista. E o Flamengo é tipo parte da vida dela.
Como assim? Bom, ela gosta desse jogo do Flamengo, tem jogo do Flamengo, ela chama o pessoal para fazer um churrasco, quando o Flamengo ganha, fica feliz, quando o Flamengo perde, demite o técnico, quando o Flamengo empata também, né? Nós que somos torcedores de outros times, quando o nosso time empata, a gente fala, aleluias, não foi de goleada dessa vez. Tem gente, irmãos, que o futebol, e eu sempre falo muito de futebol, irmãos, porque se eu fosse colocar o top 3 da idolatria do brasileiro é sexo, futebol e política. Política, viu, irmãos? Tem muito bolsonarólatra e lulólatra no Brasil. Existe uma coisa, não há problema, não é pecado se o futebol, a política, os amigos, relacionamento, eles são parte da nossa vida. Mas há pessoas que fazem disso o centro das suas vidas. Tem gente que se o Flamengo perde, entra em depressão, não quer sair de casa, muda o humor. É como se a vida toda dele orbitasse em volta de um time de futebol. E tem gente que é assim com carro, com relacionamento, com Lula, com Bolsonaro. Se alguém fala mal do Lula, nossa, o cara ele perde a linha. O mesmo do Bolsonaro. Existe uma diferença, irmãos, entre essas coisas serem parte da nossa vida e elas serem um todo na nossa vida. Quando nós conhecemos a Deus, tudo isso, amigo, família, futebol, entretenimento, jogo, não é pecado, dependendo de qual for, não é pecado. Bet é pecado, irmãos, não é pecado. Bet sim, outros jogos não, dependendo também. Mas existe, irmãos, uma diferença daqueles que são parte da nossa vida. E quando nós conhecemos a Deus, tudo isso vira parte, e Ele se torna o centro, Ele é o nosso todo. Isso é conhecer a Deus. Irmão, C.S. Lewis, ele falava uma frase, eu não lembro de onde veio essa frase, que eu li muita coisa dele, que era o seguinte: se eu encontrar em mim desejos que nada nesse mundo pode satisfazer, eu posso apenas concluir que eu não fui feito para aqui. Conhecer a Deus é ter ter entendimento do propósito, consciência da eternidade e leveza de vida. Que nós conheçamos e nos esforcemos a conhecer o Senhor. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças por esse dia, Senhor Deus. E nós clamamos a Ti que o Senhor possa nos ensinar diariamente, Pai, a não desistir daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, a viver as experiências que o Senhor tem para nós, de maneira que nós permaneçamos, conheçamos o Senhor e tenhamos testemunhos para Te render graças e louvores pelo resto das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Obrigado, irmãos.